nome é Ligiane Gomes, eu sou psicopedagoga e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que é muito atual, que é o respeito para com o meio ambiente em crianças. Ou seja, como que a criança constrói esse repertório para que ela possa entender o respeito para com o meio ambiente. O tema respeito ao meio ambiente não é um tema novo. Nós sabemos que o nosso meio ambiente, ele vem sendo cada vez mais maltratado, digamos assim, pelos seres humanos. Ou seja, todas as nossas ações cotidianas, elas têm impacto diretamente na qualidade de vida e, dessa forma, nas relações globais com o meio ambiente. Quando eu falo relações globais, o que eu estou querendo dizer? Que por meio ambiente a gente não pode tomar como princípio somente os elementos físicos da natureza, a fauna, a flora, a água. A gente tem que pensar também nas áreas urbanas e áreas rurais que vão entrar aí nessa relação, saneamento básico, o trânsito, a preservação do patrimônio. Um outro elemento importante é a questão econômica, né? As políticas econômicas, ou seja, a relação que nós temos com o consumismo e a proteção ambiental, que vai estar ligada às ações e às leis que protegem o meio ambiente. Ou seja, essa relação de respeito ao meio ambiente, ela está intimamente ligada com os valores morais. Por quê? Porque quando a gente vai analisar o fundamento desses dois elementos que eu vou colocar aqui, moralidade e respeito ao meio ambiente, a gente tem os mesmos elementos constitutivos. Ou seja, para que a criança desenvolva a moralidade, ela vai necessitar dos mesmos elementos para desenvolver o respeito ao meio ambiente. E quais seriam esses elementos, tá? Seriam as regras sociais, a noção de justiça, de respeito e de solidariedade. Esses 4 elementos, eles precisam fazer parte do repertório da criança para que ela possa vir a respeitar o meio ambiente. O que isso significa? Significa que a criança precisa, e nós adultos também, mas aqui como nós estamos falando sobre esse desenvolvimento, né, do respeito ao meio ambiente, a criança ela precisa começar a aceitar e valorizar regras coletivas. Se eu não tenho oportunidade de experimentar atitudes para com o meio físico e social, eu não tenho muito aí como desenvolver nem a moralidade e nem o respeito ao meio ambiente. Vocês perceberam que eu falei experimentar aspectos do meio físico e social. Por quê? Porque quando eu estou chamando atenção para o respeito ao meio ambiente, eu não estou falando só dos elementos naturais do meio ambiente. Todas as nossas ações vão impactar o meio ambiente. Na verdade, esse tema, ele faz parte do meu doutorado e eu fiz uma pesquisa diretamente com as crianças com relação a isso. E esse respeito ao meio ambiente, eu denominei de moral ecológica. E por que moral ecológica? Porque quando nós estamos desenvolvendo essas ações, esses valores, nós estaremos falando sobre a nossa tomada de consciência, da compreensão da interdependência de relações e de que tudo isso ele está de uma maneira ligada à nossa qualidade de vida. Quando eu falo em interdependência de relações, vamos pensar o seguinte: alguém está sujando, né, poluindo o rio. Isso faz parte do coletivo. Todas as pessoas, elas vão ser impactadas por essa ação, que pode ser individual ou não, certo? Ter a compreensão da interdependência é eu poder relacionar todos os sistemas
políticos, econômicos, sociais, que envolvem essa ação de jogar o lixo na água. Isso é o que eu estou chamando de interdependência de relações. Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar é que para que essa moral ecológica ela se desenvolva, é preciso que na relação entre homem e meio ambiente perpasse o respeito. O respeito que o homem tem no tratamento com o meio ambiente. Eu digo que isso é uma relação recíproca, ou seja, é preciso que nós, enquanto espécie humana, tenhamos aí desenvolvido o respeito mútuo para que a gente possa agir com reciprocidade para com o meio ambiente. Na minha pesquisa, eu conversei com algumas crianças e eu pude perceber que existe aí 3 níveis para o desenvolvimento do respeito ao meio ambiente. Quais seriam esses níveis? O primeiro, em que a criança ela não tem uma relação muito... na verdade, ela não tem relação recíproca nenhuma com o meio ambiente. O que ela privilegia é um ambiente bonito, harmonioso, em que cada coisa tem o seu lugar. Ou seja, se você perguntar para a criança se é certo jogar lixo no rio, ela vai falar não, porque ele fica feio, ele fica sujo, né? E para a gente perceber a consequência disso, como a criança ela não tem muito essa relação de ação e consequência, como isso é muito direto, muito imediato no começo do desenvolvimento dela, se você pergunta para ela, mas o que a gente pode fazer então com o rio que está sujo? Ela vai falar assim, é só ir lá e tirar o lixo. Como se bastasse um desejo individual, como se bastasse uma única ação, não tenho nenhum sistema que envolva essa questão do rio sujo, da água suja, né? Num outro momento, a criança ela começa a ter uma reciprocidade com o meio ambiente. Ou seja, ela sabe que não se deve jogar o lixo no rio, por exemplo, porque isso vai prejudicar outras pessoas. Essa relação recíproca, ela ainda não tem uma consequência a longo prazo. Essa consequência é a curto prazo. Ou seja, sujei o rio, vai prejudicar a pessoa que vai lá pescar. Ainda não tem um sistema que ligue ação e consequência. Então, as estratégias que ela propõe para que o ambiente seja respeitado, vai ser uma denúncia pessoal. Então, por exemplo, como se ela pudesse ir na casa do governador e dizer assim, olha, seu governador, lá no meu bairro, as crianças, os adolescentes, eles estão queimando lixo. Não pode. Então, é como se uma denúncia pessoal fosse resolver todo o problema da questão do lixo. E em um terceiro momento em que os adolescentes, na verdade, não são mais as crianças, são os adolescentes, eles percebem essa relação a longo prazo. E que eu não consigo, somente com um apelo individual, resolver o problema. Eu preciso coordenar várias ações para que eu possa, pelo menos, ter algum resultado. Então, quais são as questões políticas, quais são as questões sociais, quais são as questões de ação e de legislação com relação ao meio ambiente. Ela consegue estruturar, ela consegue coordenar todas essas possibilidades. É preciso que a criança possa agir no meio físico e social e nós, enquanto adultos, chamemos a atenção dela para aspectos que não são aparentes no meio ambiente. Porque quando ela é pequena, ela está muito focada no imediatismo, aquilo que não está aparentemente nos olhos dela, ela não vai conseguir fazer essa relação. Nós adultos temos que propor essa relação. Uma outra coisa muito importante é a coerência. Não adianta eu falar que não pode sujar
a rua, e quando eu saio de casa, eu estou dentro do carro e eu jogo papelzinho de bala pela janela do carro. Eu preciso ter coerência entre as minhas ações e aquilo que eu falo para a criança que é certo com relação ao meio ambiente. O que ela deveria fazer, eu também devo fazer. Uma terceira coisa importante está relacionada com a intencionalidade das ações. Ou seja, é preciso discutir com a criança o porquê algumas coisas estão acontecendo. O porquê que as pessoas, por exemplo, desmatam, né? O que está por trás disso? Qual é a intencionalidade do desmatamento? Dessa forma, quando eu estou falando em respeitar o meio ambiente, dentro desses aspectos coletivos, eu estou querendo dizer que a criança precisa ter. E vamos ver, quando eu estou falando criança aqui, eu estou querendo dizer que nós adultos, pressupõe-se que nós já tenhamos isso desenvolvido. Mas o respeito seria aquele respeito mútuo, que eu respeito e em contrapartida eu sou respeitado. Ah, Ligiane, mas o ambiente, como que ele vai me respeitar? Como uma consequência natural das nossas ações. Nós precisamos ter desenvolvido o respeito mútuo para que as nossas ações tenham uma intencionalidade bacana, legal, para que o meio ambiente, dentro da sua própria função, ele possa se desenvolver de uma maneira mais adequada, sem uma interferência muito brusca do ser humano para com o meio ambiente. A cooperação, que é uma condição necessária para o respeito mútuo, eu só consigo respeitar o outro se eu coopero com o outro. E a justiça, como que eu valido, como que eu sinto essas regras ambientais, como eu sinto que essas regras ambientais, elas são justas ou injustas para com o meio ambiente. Como que essas regras elas são legitimadas pela criança. Toda intervenção social, ela vai perpassar a questão das regras, né? E para com o meio ambiente não é diferente. Então, acredito que a solidariedade, junto com o respeito, elas sejam componentes significativos para que a gente aprenda a valorar, dar valor aos nossos relacionamentos, sejam entre pessoas, seja com a gente e o meio ambiente. Nós precisamos estar mais antenados com essa relação ambiental, não pensando somente nos elementos naturais. Precisamos também pensar no relacionamento com as pessoas. Eu acredito que para a gente melhorar um pouco essas relações, a gente poderia propor algumas reflexões, né? Não adianta a gente ficar martelando que existe um desenvolvimento da criança se nós, enquanto adultos, não propomos algumas reflexões para nós. E eu sempre penso no seguinte: essas relações de respeito, solidariedade, justiça, elas vêm pautar um pouquinho uma reflexão que a gente precisa ter. O que é que a gente quer das nossas crianças? Que cidadão nós queremos formar? Acho que esse é uma grande reflexão não só com relação ao meio ambiente, mas também nesse momento atual que nós estamos vivendo. O que me faz ter atitudes mais corretas? O que me faz ter atitudes mais justas para mim e para o outro? Não é só para mim. Acho que é essa reflexão que eu queria propor essa semana.